Estão me ouvindo? Bom, gente. Beleza, Frei. Então, vamos iniciar com, em primeiro lugar, agradecendo a todos que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, ao Frei, por mais uma vez compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Agradecer ao pessoal da técnica que está cuidando dessa parte toda aí, para que a coisa possa acontecer. Agradecer a vocês que estão presentes, os nossos novos caminhantes, os caminhantes da era virtual e os caminhantes do passado, da era física também, que estão aqui conosco todas as quintas-feiras. A todos vocês, vamos iniciar com o nosso obrigado e o nosso boa noite. Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora, Boa noite! Agora nós podemos ter energia para dar boa noite. Porque desde o 3 de agosto, o restaurante vegetariano no Apio está funcionando, dentro dos padrões que são exigidos agora. Quem conhece o restaurante sabe que é um belo casarão, um espaço bastante grande, um pé direito bastante grande, janelas, não tem ar-condicionado, então é fácil ter o distanciamento social, é fácil ter a ventilação, e foi só algumas adaptações, como o uso da máscara, para os que estão servindo, lógico, não os que estão comendo, porque não tem como comer de máscara, o álcool gel, e em vez de ser o buffet, o prato vai pronto à mesa. São sempre dois pratos, mas continua com a sopa, com a salada, sobremesa, doces, frutas, e se você pode intercambiar os alimentos de um prato para o outro, para você sair satisfeito e nutrido. Então, está funcionando normalmente, mais do que nunca a gente precisa da presença de vocês para o restaurante poder funcionar depois de tantos meses aí fechado, né? Então, contamos com a presença de toda a colaboração, de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Né? É aquele esquema que vocês conhecem, preço de R$ 34,00, com sopa, salada, sobremesa, só que é servido na mesa ao invés do buffet. Tá bom? Para quem não conhece, Rua Dom José de Barros, 99, primeiro andar, esquina com Barão de Itapetininga. No primeiro andar, você já está longe também da rua, né, da poeira e tudo mais, então já é um lugar mais reservado. Então, contamos com vocês. Até lá, então. E agora eu passo a palavra para o Carlinhos e, em seguida, para o Frei dar início às nossas explicações. Carlinhos, é com você. Laércio, alguém... Tá algum problema aí? Alguém, Tiago Mendonça, está compartilhando a sua tela, a gente vai pedir para descompartilhar. Tá. Carlinhos, eu já falei, agora é com o Carlinhos aí para dar sua mensagem e depois foi ao Vassi. Carlinhos, é com você. O meu som estava desativado. Bem, as caminhadas virtuais estão sendo muito gostosas, porque a gente faz no convívio, no conforto da casa, né? Mas não tem aquela coisa de experimentar a nossa cidade. Bem, hoje o convidado é uma pessoa muito ilustre, muito especial, e que ao final vai nos dar uma bênção para que São Paulo possa encontrar de cidade fraterna, né? Pessoal, boa noite. Desliguem os microfones, por favor. Eli, desliga os microfones, por favor. Bem, eu lembro numa caminhada, não sei há quantos anos atrás, porque são 15 anos já de caminhada, a gente parou na Avenida Tiradentes, em frente ao portão do presídio. É um lugar muito especial, é um lugar meio... tem uma energia fantasmagórica, alguma coisa tem lá. E o Laércio ficou falando sobre os santos brasileiros, o Frei Galvão, a Madre Paulina, tinha mais um que eu não lembro o que ele falou, e foi assim uma fala maravilhosa, magnífica. O Laércio realmente, eu diria que é o melhor guia de turismo da cidade de São Paulo. Não é? Obrigado.
Então, Frei, eu tenho certeza que nós vamos nos deliciar com a sua fala. O microfone é todo seu. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência. Muito, muito obrigado. Carlinhos, obrigado pela introdução querida, simpática, viu? Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, com todos os caminhantes, agora a nossa caminhada de forma virtual, né? Na verdade, a gente gostaria de fazer essa caminhada física, né? Saindo e indo lá nos locais em que o Frei Galvão percorreu também, mas a gente, enquanto não dá, a gente faz desse modo aqui. Então, agradeço o convite do Carlinhos, do pessoal que eu conheço, o Laércio, a Cissa, o Eli, né? O pessoal das caminhadas noturnas já de um bom tempo a gente se conhece. E espero que agora, que nessa noite, nesse tempo que a gente tem aqui, a gente possa compartilhar juntos conhecimento, né? Aprender um pouco mais e fazer desse momento aqui um momento de enriquecer culturalmente a nossa biblioteca aí da história de São Paulo, né? Espero que ajude também a gente a conhecer esse paulistano, paulista, na verdade, mas que ficou paulistano de coração e que acabou fazendo da cidade de São Paulo a sua cidade, né? O Frei Galvão, que por bastante tempo ficou aí um ilustre desconhecido, depois da canonização em 98 começou a aparecer, mas ainda no mundo católico ainda não é um santo daqueles grandes santos populares, né? Nem no Brasil a devoção desse santo brasileiro não pegou muito ainda, né? Em todo caso, o que eu quero fazer aqui nessa noite é ressaltar um pouco os traços do homem Frei Galvão, né? Do homem Antônio Galvão de França. Os traços biográficos, os traços aí humanos desse homem que foi santo, que ficou santo aí dentro da Igreja Católica, né? Depois de processos longos e todos os trâmites da Igreja para declarar alguém santo, ele foi, antes de tudo, um homem, né? E esse homem passou por São Paulo e passou pela cidade que a caminhada noturna passeia, né? Pelos lugares que a caminhada noturna faz aí no centro histórico de São Paulo. Então, eu acho que isso é mais interessante para esse grupo aqui do que a gente ficar ressaltando traços de santidade. Às vezes aqui é um grupo heterogêneo, né? Então é mais interessante a gente ressaltar os traços humanos desse homem, né? Do homem Frei Galvão. Tá bom? As perguntas vocês podem ir colocando aí no chat, depois ao longo da fala. Eu pretendo falar até o final, explanar assim o que eu preparei, e depois, no final, então, a gente abre para perguntas, para algumas dúvidas sobre o Frei Galvão, e vocês podem ir também ao longo da fala, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar ali no chat a pergunta de vocês, e aí a gente responde no final. Tá certo? Eu vou começar só explicando da onde que eu tirei as fontes que eu vou falar aqui, né? Porque eu estou fazendo mestrado agora em História Social, e o historiador sempre é preocupado muito com as fontes, né? A gente não tira nada do ar, né? Nem das nossas ideias, nosso mundo das ideias. A gente sempre busca as fontes e justifica o conhecimento com as fontes, né? Então, de onde eu tirei as informações do Frei Galvão de hoje? O livro, um dos muito interessante, é esse aqui, Frei Galvão, O Bandeirante de Cristo. Esse livro foi publicado, ele foi escrito por uma monja do Mosteiro de São Bento, do Mosteiro da Luz, desculpa, de pseudônimo Maristela. E essa monja escreveu no início do século XX, no período em que São Paulo estava aí no boom do modernismo,
década de 20, década de 30, São Paulo e o Brasil todo aí com todas as suas ideias nacionalistas, né, as ideias de supervalorização do que é nosso, e São Paulo, de um modo particular, exaltando figuras da sua história, né? Não é à toa que o título é Bandeirante de Cristo. Ela coloca, Frei Galvão é um novo bandeirante, mas é um bandeirante de Cristo, é um bandeirante da Igreja Católica. Esse livro foi escrito na década de 20 e 30 e foi publicado nada mais, nada menos que em 1954, o ano do 4º centenário de São Paulo. Quem faz a introdução é o Augusto... Quem faz a introdução é o Augusto Toné, o diretor do Museu Paulista, né? E ele, nas palavras introdutórias, Afonso Toné. E nas palavras introdutórias, o Afonso Toné faz toda a superexaltação aí dos valores paulistanos, daquilo que de São Paulo tem de melhor, o Brasil tem de melhor, e inclui Frei Galvão num desses, né? Esse livro foi publicado, foram 3 edições. Essa daqui é uma mais antiga, tem uma mais recente da editora Vozes, na década de 90, esse aqui. E o que eu achei mais interessante, onde eu peguei bastante dado, é esse outro aqui, Frei Antônio de Santana Galvão. Esse livro é uma coletânea de todo o material que foi mandado para Roma por ocasião da canonização do Frei Galvão. O que acontece? Quando você vai canonizar um santo, você precisa comprovar para Roma que ele existiu. Então, como se prova que ele existiu? Com documentos. E aí, os postuladores da canonização vão sair atrás de documentos que comprovem a existência física do Frei Galvão. Desde o livro do batismo, a igreja onde foi batizado, a cidade onde nasceu, os registros que tem sobre a passagem do Frei Galvão aqui e ali, livros históricos, registros biográficos dele, até documentos de atas da Câmara Municipal de São Paulo, documentos de várias cidades do Vale do Paraíba e por aí vai. Então, esse livro é recheado de dados biográficos e de documentos históricos sobre o Frei Galvão. E aqui aparece, então, muita coisa sobre esse Frei Galvão na cidade de São Paulo, porque é muito documentado. Isso tudo é juntado, mandado para Roma, e o processo de canonização vai andar aí de acordo com os postuladores ou que fizerem aí para canonizar esse santo, né? Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, né, nascido no Vale do Paraíba e canonizado pela Igreja Católica. Antes tinha a Madre Paulina, mas a Madre Paulina é italiana, né? Nascida na Itália, depois se criou, aqui veio pequena para Santa Catarina, depois em São Paulo ela também aí fez o seu tempo de freira, de monja, né? Mas o Frei Galvão é genuinamente brasileiro. Então eu tirei daí as minhas fontes, tá certo? Da onde a gente vai falar um pouquinho do Frei Galvão agora. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui com algumas imagens, para não ficar só me olhando. Então, a gente vai olhando as imagens, vai viajando um pouquinho na história, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo aí? Alguém me responde só para mim saber. Está compartilhado bem, está bem compartilhado. Legal, legal. Okay, então é isso, gente. É isso. Na verdade, no compartilhamento só tem imagens, viu? Eu vou falando e ao longo da minha fala vão aparecendo essas imagens para vocês terem um pouco de contextualização também. Beleza. Quem foi Antônio Galvão de França? O título dessa nossa caminhada é Da Terra das Garças Brancas para São Paulo de Piratininga, né? Da Terra das Garças Brancas para São Paulo de Piratininga, por quê? Frei Galvão nasceu numa cidade no Vale do Paraíba, chamada Guaratinguetá.
em Tupi-Guarani, Terra das Garças Brancas, ou Lugar das Garças Brancas, ou Lugar das Garças. Uma vila importante no período colonial, na época do nascimento dele, 1739, uma vila, aí tem uma pintura do Debré, essa imagem é uma pintura do Debré, que retrata um pouquinho a vila de Guaratinguetá, no século XVIII. Eu digo que Guaratinguetá é uma cidade importante no século XVIII, na época do nascimento dele, porque é uma cidade de passagem para a região das Minas Gerais. Nós temos dois caminhos no período colonial, né? Dois caminhos para Minas, um que é a região do sul de Minas, passando por Atibaia, hoje onde está a Fernão Dias, né? Atibaia, Bragança Paulista e o sul de Minas, e um outro caminho que os bandeirantes, a busca do ouro, né? Os que iam buscar ouro nas Minas Gerais, que era o caminho do Vale do Paraíba. Por isso, as cidades ali, Taubaté, Guaratinguetá, Cruzeiro, Lorena, são cidades importantes nesse caminho para subir, lá um pouco acima de Lorena ou Cruzeiro, se eu não me engano, começa a subida, então, para Minas Gerais por um outro caminho. E Guaratinguetá é essa vila de passagem, né? Século XVIII, nascimento do Frei Galvão, 1739, nessa vilazinha, o pai é um português, o capitão Mor, da cidade, a mãe uma brasileira, e, coincidentemente, também é a região do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? É na vila de Guaratinguetá que eles encontram, os pescadores encontram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pouquinho, uns 20 anos antes do nascimento do Frei Galvão, né? 1717. Então, uma região ali em que aflora essa passagem das tropas que vão buscar ouro nas Minas Gerais, dos bandeirantes, mas também de uma religiosidade popular que já vai nascendo também em torno da Nossa Senhora Aparecida, né? Então, essa é a vila aí do Frei Galvão. O menino, ele logo tem aí a infância, depois a primeira infância, adolescência, e o Frei Galvão, então, é mandado pelo pai para estudar na Bahia, num lugar chamado Belém da Cachoeira. Aí tem uma representação de uma igrejinha, né? Mas é só uma representação de uma capela lá de Belém da Cachoeira, e ele vai estudar em Belém da Cachoeira com seus 13, 14 anos. Por quê? O pai, pelo fato de ser um capitão mor e ter ligação com Portugal, consegue que o filho vá estudar no único colégio jesuíta do país, né? É o único lugar de instrução para os meninos. Não existiam colégios, né? Quem tinha condição de pagar pelo estudo do filho, pagava. Quem não tinha, não estudava, a grande maioria não estudava, né? No caso do Frei Galvão, o pai manda, então, para Belém da Cachoeira para estudar junto dos jesuítas. O menino tem vontade de ficar lá, de se tornar padre jesuíta, mas está acontecendo, ao mesmo tempo, algo muito importante em Portugal. O Marquês de Pombal entra lá, o ministro de Estado do rei. O Marquês de Pombal começa a interferir em muitas coisas de âmbito religioso. A gente sabe depois que o Pombal vai expulsar os jesuítas de Portugal, consequentemente vai expulsar os jesuítas de todas as colônias, inclusive o Brasil. O pai já sabia disso, sabe que não dá para deixar o menino lá em Belém da Cachoeira, manda o menino voltar. O menino já é um jovem, 19 anos. Volta para Guaratinguetá, junto da família, a mãe já tinha morrido no meio do caminho e tal, 3 anos antes. Mas o menino quer ser, aí é uma imagem da igrejinha de Belém da Cachoeira também, mas o menino quer ser padre, né? E aí o pai então manda Frei Galvão para Taubaté. Esse é o convento de Santa Clara de Taubaté.
que está... Esse convento existe até hoje, né? Está lá, hoje são os capuchinhos, os frades capuchinhos que cuidam. E Frei Galvão vai passar mais ou menos um ano aí em Taubaté, junto dos franciscanos. Lembrando, ele queria ser jesuíta, mas a coisa estava ficando feia para os jesuítas, volta para Guaratinguetá, e o pai, sabendo dos franciscanos ali perto, manda para Taubaté. Fica um pouquinho em Taubaté e vai para São Boaventura de Macacu, um lugar chamado Cachoeiras de Macacu, que fica em Venda das Pedras, hoje no Rio de Janeiro, Itaboraí, Venda das Pedras, no Rio de Janeiro. Lá ele vai fazer o noviciado, vai receber o hábito franciscano, vai se tornar frei, né? Então agora ele vai ser frei franciscano, recebeu o hábito, e aí passou Taubaté, mais uma imagem do convento de Santa Clara de Taubaté, essa já do final do 19. E aí, essas imagens que vocês estão vendo agora são das ruínas do convento de São Boaventura de Macacu. Esse convento fica hoje dentro de um terreno particular, de uma fazenda, e ele passa um ano aí nesse convento. Era um grande conventão, noviciado, onde se faz os estudos para ser um franciscano. Depois essa cidade acaba passando por uma epidemia de febre amarela, quase a cidade toda é abandonada, inclusive o convento é abandonado, e hoje ele está aí no meio de uma fazenda em ruínas, né? Passa um ano aí tem mais umas imagens do convento de São Boaventura de Macacu, uma outra, e aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ainda Rio de Janeiro não era a capital do Império, faltava pouquinho, mas ele vai estudar aí junto dos franciscanos no convento de Santo Antônio. Essa imagem aí é uma imagem de cima do alto do morro do convento de Santo Antônio, olhando para a Baía de Guanabara, Botafogo, que está lá do outro lado, o Pão de Açúcar. Aqui tem os franciscanos, aqui no cantinho da imagem, para mostrar que a imagem é feita do alto do convento de Santo Antônio, né? Ele passa um tempo aí no Santo Antônio e é ordenado sacerdote, inclusive é ordenado padre no Rio de Janeiro. Tem uma outra imagem do Rio de Janeiro, um pouquinho antes daquela imagem ali dos freis, né? Isso aqui é a Lagoa de Santo Antônio, lá atrás está o Pão de Açúcar. Essa lagoa logo foi aterrada já no século XVIII, e depois todo esse espaço hoje ali é o Largo da Carioca, quem conhece o Rio de Janeiro. E lá no cantinho está o convento de Santo Antônio, né, que está ali até hoje, né? Está lá no Largo da Carioca até hoje. Todas essas passagens que eu falei até agora estão aí na adolescência, juventude e está primeira fase adulta, né? Ele está com 20 anos, 21 anos. Depois disso, ele vem para São Paulo, né? Então, ele se ordena padre e vem para São Paulo. E aí, lá com seus 21, 22 anos, ele vai vir para São Paulo, vai morar na capital e não vai sair mais de São Paulo. Então, São Paulo é a cidade onde ele fez tudo o que fez, onde ele construiu a sua história e onde ele construiu, até falo que ele construiu a santidade dele, né? A santidade, ela se fez no dia a dia da capital paulista. Essa é uma imagem do convento Santo Antônio, do Militão, do convento Santo Antônio, do convento São Francisco, do Militão, e essa aqui é um pouquinho depois da passagem do Frei Galvão, um século depois, né? A igreja, vocês veem que ela está um pouco já em ruínas aí, final do século XIX, ela está bem decadente, mas no tempo que o Frei Galvão chegou na cidade, o convento de São Francisco estava no seu período mais áureo, né? 1762, tinha muito franciscano morando ali, era uma casa de estudos, era uma casa de filosofia e teologia, então estudavam na cidade muitos jovens que vinham para fazer filosofia e teologia. Então, ele chega em São Paulo em 1762. A casa dos franciscanos, aí o convento funcionou como casa de estudos até 1818, um pouquinho antes de se tornar faculdade de Direito, né? 10 anos antes de virar faculdade de Direito, ainda funcionava como casa de estudos.
parece que não é à toa que foi escolhido para ser o lugar que abrigou a primeira faculdade de Direito do Brasil, né? Era uma casa de estudos, uma casa que estava acostumada a abrigar estudante. Por mais que fossem estudantes de filosofia e teologia com o objetivo de serem padres, mas era uma casa de estudos, né? Então, ele vive nesse momento, nessa São Paulo, que ainda é a São Paulo do século XVIII, do final do século XVIII, não é uma São Paulo gigante, está longe ainda de ser a São Paulo que a gente conhece e que começa a se modernizar muito no início do XX, mas é uma São Paulo, essa São Paulo bucólica e essa São Paulo colonial, uma típica cidadezinha do interior de Minas Gerais, né? Aquelas cidades que a gente conhece aí visitando o interior de Minas. Uma cidade com seus moradores, é claro, uma vila, né? Com suas igrejas, que aí a imagem do Palier, que é do início do 19, né? Retrata um pouco isso, ainda São Paulo era menor no tempo do Frei Galvão, mas a cidade onde se sobressaem as torres das igrejas, né, onde sobressaem as casas aí de 2 pavimentos, e essa é a cidade do Frei Galvão, a cidade que o Frei Galvão vive e constrói sua santidade. O que é interessante lembrar também que Frei Galvão vem para São Paulo num período em que tanto a igreja local quanto a igreja a nível de reino vivia esse processo de pressão da coroa. Então, é claro que muita coisa vai mudar ainda depois, mas Frei Galvão pega justamente o período da expulsão dos jesuítas de São Paulo. Então, 1759, poucos anos depois, 3 anos depois, Frei Galvão chega em São Paulo. Os jesuítas são expulsos da colônia e da sede imperial. Ele vai viver esse contexto, mas ele tem a sorte de ter como governador o Morgado de Mateus. O Morgado de Mateus é um católico praticante, né? E um católico fervoroso. E o Morgado de Mateus é quem vai ajudar bastante Frei Galvão, vai conseguir fazer com que as ideias dele, as ideias da Madre Helena, consigam ser colocadas em prática, né? É um jovem de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, cheio de sonho, estuda filosofia, estuda teologia, mas já começa a se envolver no dia a dia da cidade. Isso que eu acho legal nele. Ele se envolve em tudo que tem possibilidade na cidade. E é por isso que ele também, depois, não vai conseguir, entre aspas, porque tentam tirar ele de São Paulo, e ele não sai de São Paulo, porque ele tem muitos contatos, seja na Câmara de São Paulo, seja no Bispado de São Paulo. Ele acaba ficando sempre em São Paulo, nas tentativas várias que tiveram de tirar ele. Então, foram 60 anos morando na cidade. O que é curioso também, e aí, por que depois o Mosteiro da Luz é dedicado e é construído lá na região, e é sob a invocação da Imaculada Conceição, né? É bom lembrar que os franciscanos foram os grandes defensores de uma bandeira na Idade Média, que era a bandeira da defesa de que Maria era imaculada, de que a Virgem Maria sempre foi imaculada. O dogma foi muito tempo depois aprovado, né? Mas o Frei Galvão era um desses devotos da Imaculada Conceição. Inclusive, 4 anos depois que ele chega em São Paulo, ele faz uma consagração de próprio punho. Essa consagração está até hoje no Mosteiro da Luz. Ele faz uma consagração de próprio punho, dizendo que ele era escravo da Virgem Maria, escravo de Nossa Senhora, né? E dessa devoção à Virgem Maria, à Imaculada Conceição, de um modo específico, é que nasce as Pílulas de Frei Galvão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as Pílulas de Frei Galvão, mas muitos conhecem o Frei Galvão por conta dessas pílulas, né, da famosa pílula milagrosa do Frei Galvão.
E a pílula nasce dessa ideia aí de um brasileiro criativo, né, que está ali no dia a dia do convento de São Francisco. Alguém vai procurar ele pedindo para ir na casa, né, como se faz até hoje, pedindo assistência do padre, e ele não pode ir naquele momento. O que ele faz? Toma um pedacinho de papel e escreve em latim: post partum virgo inviolata permaneciste, pater Dei genitrix, ora pro nobis. Depois do parto, permaneceste virgem, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Enrola o papelzinho, manda a pessoa que veio pedir a visita levar para o doente, tomar com fé, que ele ficaria curado. Pronto, depois daquilo, algumas pessoas continuam pedindo as pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão passa a ideia para as monjas, para as recolhidas, no caso, depois as monjas do Mosteiro da Luz, e elas fazem até hoje a pílula lá. Nasce de uma ideia, de uma necessidade pontual, né? Ele não podia estar presente, escreve um papelzinho, uma devoção à Nossa Senhora e o milagre acontece ali. Então, também localizando esse lugar, né? Sempre o convento de São Francisco é o lugar referência de Frei Galvão. Lembrando que ele não mora no Mosteiro da Luz, ele morre só no Mosteiro da Luz, ele mora no convento de São Francisco praticamente a vida inteira. Isso é o Largo de São Francisco, né? O centro ali de São Paulo. Aí, de novo, a mesma imagem lá do Militão, né? O convento de São Francisco, as duas igrejas, o cruzeiro que existia até o final do 19, ali no Largo. Hoje toda essa área é uma praça, né? Praça do Ouvidor. E do lado dá para ver só o telhado do antigo convento de São Francisco, que nessa época já era a academia do curso jurídico, a faculdade do curso jurídico, depois foi demolido e por aí vai. Queria lembrar alguns momentos em que a presença desse homem foi importante na cidade e o que ele fez, né, de modo particular. Em primeiro lugar, ele foi nomeado, voltando aí à Igreja de São Francisco, ele foi nomeado 3 vezes porteiro do convento de São Francisco. O que é isso? O porteiro era sempre uma das figuras mais importantes na escolha. Quando se escolhia um dos religiosos para ser o porteiro do convento, se escolhia alguém que tivesse um tino com o mundo externo, porque o porteiro é essa ponte entre quem está dentro do convento e quem está do lado de fora. Então, é como se fosse o rosto do convento. Quem chega na portaria vai ser recebido pelo porteiro, que, dependendo do modo como ele trata as pessoas, vai mostrar para a cidade quem vive ali dentro, né? Então, é curioso que ele é nomeado por 9 anos seguidos porteiro do convento, justamente porque ele faz bem essa ponte entre o convento e a sociedade, e a cidade como um todo. Então, 3 nomeações de 68, ou seja, 6 anos depois que chegou na cidade, ele já é nomeado porteiro do convento, uma nomeação extremamente importante, e vai até final de 76. Então, um longo período como porteiro do convento de São Francisco. Depois, uma outra participação interessante. O Morgado de Mateus, o Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, realiza um evento chamado Sessão Literária Solene na cidade. Seria uma espécie de germe da Academia Paulistana de Letras, né? Ele realiza uma sessão solene chamada de Academia dos Felizes e convida grandes nomes da cidade para declamarem poemas, declamarem textos de autoria pessoal e por aí vai. Essa Academia dos Felizes, a Câmara Municipal, retrata a presença, né, reforça a presença do Frei Galvão ali, declamando 16 peças, todas elas em latim, né? Então, era um intelectual, um clérigo intelectual, chamado a participar da Academia dos Felizes. Claro que o Morgado de Mateus
era amigo pessoal dele, o bispo também, então tem toda a influência política aí, né? Depois, tudo isso entre a década de 60 e 70, tudo que eu estou falando, essas numerações, essas participações, são entre a década de 1762, chegada, até final da década de 1770. Ele é chamado a ser confessor do recolhimento de Santa Teresa. Aí tem uma imagem desse recolhimento. Depois, no final da apresentação, vou mostrar mais umas imagens do mesmo recolhimento. Ele é chamado a ser confessor dessas recolhidas. Aí dentro tem uma monja, né, a Madre Helena, que é a coordenadora do recolhimento, da qual ele se torna confessor também. O que é curioso dessa construção, desse espaço físico aí, é que São Paulo só tinha um recolhimento de mulheres que servia para a formação religiosa, entre aspas, mas servia principalmente para recolher as mulheres da cidade. Não sei se vocês já viram em filmes, em relatos, quando o marido ia viajar, seja para a corte, seja para Lisboa mesmo, seja para outras cidades, ou mesmo ia para uma bandeira, o marido deixava a esposa e as filhas dentro do recolhimento. Então, era o lugar onde as filhas eram cuidadas, onde as mulheres eram recolhidas. Por isso o lugar chama recolhimento. Esse é o recolhimento de Santa Teresa, que por muitos anos foi o único de São Paulo, desde o início do século XVII, e que ficou sendo recolhimento até... Esse aí foi demolido no início do século XX, mas o próprio Mosteiro da Luz, fundado por Frei Galvão, também foi recolhimento até início do século XX. Digo isso porque São Paulo não pôde, por lei, ter mosteiros de monjas, né? Ter lugar para freiras. Por isso, se a gente vai no centro histórico de São Paulo, a gente não encontra mosteiro de freira. A gente encontra mosteiros de padres, de frades, o São Bento, o Carmo, o São Francisco, mas a gente não encontra mosteiro de freiras, porque as mulheres não podiam ser freiras em São Paulo. Resumindo, São Paulo não podia ter freiras, ter monjas. Sabem por quê? Escassez de mulheres brancas. Boa noite, tudo bem com você? Um dos motivos é a escassez de mulheres brancas na capitania de São Paulo. Então, para impedir que algumas quisessem ser freiras também, o governo não permitia a instalação de mosteiro e convento na cidade. Beleza, ele conhece a Madre Helena, conversa com a Madre Helena tem um sonho de que agora era para construir um outro recolhimento na cidade. A inspiração desse outro recolhimento não é mais carmelitana, esse chama recolhimento de Santa Teresa, justamente porque está sob a inspiração dos carmelitas. Ele ficava onde hoje é a rua Roberto Simonsen, perto da Rangel Pestana, ali perto dos próprios carmelitas ali, da Igreja do Carmo, né? Então, esse recolhimento de Santa Teresa tinha inspiração dos carmelitas, cuidar dos carmelitas, e agora a madre disse que teve um sonho e que era para ter um outro recolhimento sob a inspiração franciscana. E aí o Frei Galvão vai ajudar, então, na construção do que vai ser a grande obra da vida dele, o Mosteiro da Luz. O Mosteiro da Luz vai gastar da vida de Frei Galvão quase 40 anos na construção daquele monumento colonial que a gente tem lá na Avenida Tiradentes. Desde o sonho da Madre Helena até a morte de Frei Galvão, ele não conseguiu ver o mosteiro pronto, né, o recolhimento pronto. Ele morreu com o recolhimento ainda sem a torre, mas ele vai ver uma primeira ala inaugurada e ele vai ver a igreja inaugurada. A primeira ala é inaugurada no final do século XVIII
e a igreja inaugurada no início do 1802. Foram, portanto, anos da vida dele pedindo ajuda, pedindo esmola, tentando convencer a cidade de que um novo recolhimento era importante, né? Porque tem o sonho da irmã, mas tem o problema de Portugal não permitir ordens regulares, novos mosteiros, novos conventos. O Marquês de Pombal não permitia nada disso. Mas ele tinha o apoio do Morgado de Mateus. Ele consegue, com o seu jeitinho, aí, sua política, claro, influenciar nesses trâmites e conseguir, então, a construção do Mosteiro da Luz. Primeiro, recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, que depois, só no final do século, no início do século XX, vai virar Mosteiro da Luz. Ele é um recolhimento de mulheres solteiras. Lembrando que não existia mosteiro nem convento em São Paulo. Mais um recolhimento para mulheres solteiras na cidade. Recolhimento de Santa Teresa e o recolhimento da Luz. Para conseguir convencer lá o Marquês de Pombal, diz que Portugal nem mandou a documentação aprovando a construção desse prédio, né? Portugal nem autorizou, mas o Morgado de Mateus, tentando justificar para Portugal, vai dizer que é um lugar de retiro, um lugar em que as mulheres vão se retirar para a oração e para cuidados melhores das mulheres na cidade de São Paulo. Então, aí tem mais umas imagens, aí final do 19, o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição. A inspiração dentro do recolhimento é toda franciscana, não mais Santa Teresa. Agora as pinturas dentro vão ser todas de santos franciscanos. Se a gente for lá hoje na igreja, a gente vai ver Santo Antônio, São Francisco, Imaculada Conceição para todo lado, porque a inspiração do recolhimento é franciscana. Vocês podem ver por essa imagem aí, dá para ver ela tirada como se fosse da parte de trás do mosteiro. Então a gente vê o que hoje é a entrada do estacionamento, e lá virada para a Avenida Tiradentes, a igreja, né? A gente não está olhando a igreja de frente, a gente está olhando ela de costas. Dá para ver a igreja lá de frente. Se eu não me engano, aquele prédio ali era a Casa de Correição, onde o Carlinhos falou aí do início, né? Que tem o portal ainda hoje na Tiradentes. E a gente está olhando o recolhimento de trás, então. Essa é a primeira parte construída pelo Frei Galvão, que está ali de pé até hoje. Na parte de baixo dessa construção tem o Museu de Arte Sacra hoje, né? Funciona ali o Museu de Arte Sacra. Uma outra imagem agora de frente da Avenida Tiradentes, e aí o Mosteiro da Luz visto de frente, né? Relembrando, então, que só virou Mosteiro da Luz em 1929, quando vieram morar ali as monjas concepcionistas, as monjas da Imaculada Conceição. Curiosamente, vieram morar as monjas que defendem também a bandeira da Imaculada Conceição. São as filhas da Imaculada Conceição, as monjas que vivem hoje ali, né? Uma foto bonita, né, da vista aí de frente do Mosteiro da Luz. Por fim, aí mais uma, a São Paulo bucólica do final do 19 ainda, né? A São Paulo do carro de boi, a São Paulo da Avenida Tiradentes, que não era Tiradentes ainda, a estrada de chão, né? A São Paulo que a gente não viu e não vai ver, né? Queria lembrar só alguns fatos também dessa tentativa de retirar o Frei Galvão de São Paulo, né? Então foram algumas nomeações feitas pelos próprios franciscanos. Então os próprios franciscanos tentaram levar ele para outros conventos. Ele foi nomeado superior lá no Rio de Janeiro, foi nomeado superior no convento de Conceição de São Boaventura de Macacu, onde ele estudou. Mas em todos os casos, ou a Câmara de São Paulo, ou o bispo entravam com ações dizendo que ele não podia sair, dizendo que Frei Galvão tinha que ficar na cidade.
Se a gente acessar os documentos da Câmara, lá a gente vai ver várias vezes a Câmara dizendo: esse ilustre homem, esse ilustre filho de São Paulo não pode sair daqui. Inclusive nomeações depois para ser superior do convento de São Francisco, e as monjas intercedendo com as recolhidas, intercedendo com o bispo, e o bispo diz: não, ele não pode ser superior do convento de São Francisco porque ele tem uma missão junto ao recolhimento da luz. Mas um fato bem curioso é para a gente ver como ele se intrometia, no bom sentido, em tudo, politicamente. O filho do capitão Moore brigou com um soldado numa festa, inclusive uma festa realizada nas dependências da fazenda do Mosteiro de São Bento, em São Bernardo do Campo, e o soldado brigou com o filho do capitão Moore, e o capitão Moore disse: não, ele tem que ter pena capital para esse soldado, porque ele bateu no meu filho. Frei Galvão se intromete nessa briga e diz que o soldado agiu por legítima defesa e tal, compra uma briga, e por comprar essa briga, o capitão Moore expulsa ou manda Frei Galvão embora da cidade. Dizem os biógrafos aí que ele até tentou e começou a ir embora, estava a caminho, lá no Brás, estava a caminho do convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro, e a população vai até a casa do capitão Moore, exigindo que Frei Galvão não saia da cidade, né? Isso está relatado nas atas da Câmara, e o capitão tem que voltar atrás, e no dia seguinte, mandam chamar Frei Galvão, que estava no caminho do Brás, para voltar para o convento de São Francisco. Por fim, esse andarilho, porque ele anda muito, ele vai a Itu, ele vai a Sorocaba, ele chega até o norte do Paraná. No norte do Paraná tem uma capelinha lá dedicada a Frei Galvão, pela passagem dele. Ele vai fazer todo o Vale do Paraíba, São Luís de Paraitinga, tem relatos da passagem dele lá, Taubaté. Por quê? Ele precisava angariar fundos para a construção do mosteiro. Então, ele sai em pregação e pedindo dinheiro para construir o recolhimento de Nossa Senhora da Luz. Então, depois dessas andanças todas, eu acho que ele só morre quando ele vê o mosteiro quase pronto, né? O recolhimento quase pronto, mas com lá nas alturas dos seus 80 anos, ele não consegue mais fazer o percurso Convento de São Francisco, Mosteiro da Luz, não consegue mais fazer esse percurso a pé, e aí ele pede para os superiores: olha, eu quero ficar no recolhimento, eu quero morar lá dentro. Vai morar, pouco tempo depois, 2 ou 3 anos, ele morre num quartinho ali nos fundos, dentro da igreja, nos fundos da igreja, ele morre lá. O bispo, toda a cidade faz aí as cerimônias de exéquias, né, de enterro do homem, que já tinha fama de santidade. Os franciscanos querem, inclusive, levar o corpo para ser enterrado no convento de São Francisco, as recolhidas não aceitam, o bispo não aceita, e ele é sepultado no mosteiro, no recolhimento. Ainda bem que ele foi sepultado lá, porque os restos mortais de quem foi sepultado no convento de São Francisco, a gente não sabe onde foi parar até hoje. Ele foi sepultado, então, dentro da igreja, num jazigo chamado Jazigo Perpétuo, e morreu no dia 23 de dezembro de 1822, alguns meses depois da independência do Brasil. Chegou a ver a independência, né? E morreu aí no finalzinho daquele ano de 1822. O jazigo perpétuo pode ser visitado até hoje, lá estão os restos mortais dele, né? Os restos foram retirados aí por algumas vezes para exumação, para comprovação de que estava ali mesmo, e depois no processo de beatificação e canonização. Em 2022 vai fazer 200 anos, então, da morte desse paulistano de coração, né? Vou passar algumas imagens aí mais recentes. Essas imagens são do Eli, que faz parte da caminhada, algumas aí do Eli. Outras eu fiz lá, eu tive recentemente
gravando algumas imagens ali dentro do mosteiro. As monjas abriram para mim lá as partes da clausura, né? E eu fiz umas imagens lá dentro que eu vou mostrar para vocês agora. E depois a gente vai fazer um vídeo com essas imagens para a Jornada do Patrimônio, né? Então, tem aí umas imagens externas, aquela parte que a gente viu naquela imagem antiga, né? Essa parte lateral, a parte dos fundos é a construção do mosteiro do recolhimento do Frei Galvão, e a parte da frente, embaixo aí hoje, é o Museu de Arte Sacra. Isso aqui é a horta, a parte interna lá delas, né? Não parece, mas elas têm um terreno enorme ali. A doação do Morgado de Mateus foi muito grande para o mosteiro. A doação ia desde onde hoje está a igreja de São Cristóvão, um pouco mais da igreja de São Cristóvão, não sei se vocês têm em memória aí a parte da estrada de ferro ali, né? Até o final da Tiradentes, lá passando o mosteiro, passando aquelas casas, construções, tudo aquilo era delas. E do outro lado, atrás, o tamanho do ATI. Né? Então, era um terreno muito grande que depois foi sendo desmembrado, e hoje elas ainda têm um pedaço de terra muito grande, para ver aí as jabuticabas, a horta delas, o balanço. É bonito lá atrás. Essa foto é do Eli também, visto do lado de cá da Tiradentes, né? Essa eu acho que é da Patrícia, que esteve lá comigo. Aí, só para um detalhe, né? Todo canto, quem é franciscano percebe que tem detalhes de que por ali passou um franciscano, né? Por mais que hoje seja um mosteiro de concepcionistas, quem era o assistente espiritual por muitos anos foi o Frei Galvão e outros franciscanos, né? Então, aí o brasão da ordem franciscana, que está bem naquele portal, nesse portal aqui, lá em cima, tem o brasão dos franciscanos, né? O braço do Cristo e o braço de São Francisco. Uma aguinha, só que a garganta está secando. Aí umas pinturas de teto do coro, da parte interna. Esse coro ele é fechado para visitação, é onde elas rezam as orações, né, ainda hoje. Era o coro das recolhidas. Então, aí a pintura de teto, umas pinturas muito bonitas que retratam passagens da vida de São Francisco. Então, essa primeira cena aqui, o anjo, é o menino Francisco nascendo numa estrebaria, como o próprio Jesus, né, tem uma legenda que diz que São Francisco, a mãe só ia conseguir dar à luz se o menino nascesse numa estrebaria. Depois aí São Francisco, Santa Clara, né, seguindo Jesus, cada um com sua cruz. Aí São Francisco recebendo a chaga, São Francisco morrendo. São as pinturas do forro, olha lá, a nave do coro das recolhidas, hoje coro das monjas. Esse é o Frei Lucas José da Purificação, que é o sucessor de Frei Galvão depois da morte. O Frei Lucas é quem inaugura a Torre da Igreja, 1844. E aí o Frei Galvão, né, que é o grande construtor do mosteiro. Umas imagens recentes que a gente fez lá dentro do mosteiro, então a parte ainda do coro, a vista da igreja, aí eu e a monja de máscara eu sem. Isso é parte da clausura delas, né? São espaços muito largos, esses corredores. Essa é a parte mais antiga, construída ainda pelo Frei Galvão. Aí as janelas, com as conversadeiras, esses banquinhos são chamados de conversadeiras. Ali as mulheres sentavam, uma de frente para a outra, e conversavam olhando para o mundo lá fora, né? As conversadeiras. Aí o coro, que elas usam até hoje. De novo, o altar do coro, o forro do coro, o altar. Essa peça eu gosto muito porque essa peça é um leitor de breviário, onde se colocavam uns livros grandes para as orações. Essa peça aí pertencia ao convento de São Francisco. Quando os franciscanos vão embora, eles deixam ali no recolhimento. E, por fim, a lápide, onde está o nome daí aqui, Jaz Antônio de Santana Galvão, que morreu em nome do Senhor, fundador desse lugar, que sua alma descanse e tal.
dia 23 de dezembro de 1822. É isso, deixa eu parar aqui para mim ver vocês. Então, assim, é muita coisa, eu acho que para não ficar cansativo, né, a gente vai parando por aqui, mas eu quis ressaltar um pouco esses dados biográficos desse homem e ressaltar a importância desse lugar, Mosteiro da Luz, para a cidade de São Paulo. Hoje, o Mosteiro da Luz é um dos poucos imóveis tombados pelo patrimônio, pelo IPHAN, pelo CONDEFA e pelo COMPRESP na cidade. E um dos mais antigos a ser tombado pelo IPHAN na cidade, né? É um patrimônio colonial que sobraram, né, dessa nossa São Paulo, que eu falo que o trator passou por cima. No início do século XX, o trator foi passando por tudo que era colonial e foi sobrando pouco, né, de São Paulo. Então, o próprio recolhimento de Santa Teresa foi demolido nessa época, as várias igrejas, a gente sempre mostra essas igrejas todas que foram demolidas no início do século XX. Mas o homem Frei Galvão fez a sua história na cidade de São Paulo. E é gostoso fazer esse percurso que ele fazia, né, aí saindo da igreja de São Francisco, lá no Largo, até o Mosteiro da Luz, o Recolhimento da Luz. É isso, gente. Tá muito conteúdo, muita coisa, às vezes fica chato, mas espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o homem santo, depois Frei Galvão, tá bom? Vocês devem ter colocado aí algumas perguntas, não sei como é que a gente faz agora, se abre, a Cecília pode ajudar a gente. Eu anotei, o Frei, a Alessandra que está falando, né? Eu anotei algumas perguntas, né? A Marina de Almeida Barbosa, ela perguntou se o senhor tem conhecimento do filme sobre o Frei Galvão. Claro, tem alguns filmes sobre o Frei Galvão, mas nenhum assim de grande envergadura, né, sobre o Frei Galvão. Muitas produções amadoras quase, né, mas a gente tem um filme mais recente, feito pelo Padre Bogás. Não sei se vocês conhecem o Padre Bogás, que é o superior da igreja da Quirupita hoje, é o pároco da Quirupita. O Padre Bogás, ele gosta de fazer uns filmes assim, né? Então, o mais recente do Frei Galvão foi feito pelo Padre Bogás. E eu não sei se tem disponível aí para compra ou para assistir, mas a gente não tem nada assim de grande envergadura, não, de filmes sobre o Frei Galvão, né? Aliás, os nossos heróis, Frei Galvão não é um herói, né? Mas os nossos grandes nomes nacionais quase não tem filmes bons sobre eles, né? Então, o Frei Galvão também é um que ele teve muita força aí no início do século XX, quando começaram a super exaltar os nomes nacionais, né? Então, essa época de 54, quando São Paulo quer achar os seus heróis, né? E aí as figuras dos bandeirantes, e Frei Galvão entra nesse rol aí da 54, mas depois é esquecido por décadas e só vai voltar no final de 1990, quando começam a levantar o processo de canonização de novo, né? Outra pergunta, Frei, é do Marcelo Ramos Gomes. Ele falou que ele é paranaense. Ele gostaria de saber qual foi a cidade que ele visitou no Paraná. Ai, agora ficou difícil, hein? Eu acho que é Pinhalzinho, se eu não me engano. Melhor. O santuário chama Santuário de Brotas. Santuário de Brotas. É o santuário onde construíram a capela dedicada ao Frei Galvão. Dá um Google aí, procura Santuário de Brotas, Paraná, que você vai achar. Que é o lugar onde ele passou lá no Paraná. Lembrando que o Paraná, até por muito tempo, pertenceu a São Paulo, né? Então, no tempo do Frei Galvão, todo o Paraná
era Diocese de São Paulo. E aí ele percorria também o território da diocese dele, né? Então ele vai entrar até no Paraná, porque pertence a São Paulo, eclesialmente falando, né? Da jurisdição eclesiástica de São Paulo, né? Outra pergunta, o Daniel Aiello perguntou aonde que ele encontra os livros que o senhor indicou. Então, são edições... Quem publica muita coisa do Frei Galvão é a editora Vozes. Né? A editora Vozes tem bastante coisa do Frei Galvão. Tem muito livro. Eu tenho vários aqui, eu só citei esses mais interessantes para dados aqui biográficos, né? E, inclusive, esse aqui você não vai achar em livraria nenhuma, esse do compilado da canonização, porque é um documento quase que interno, né? Então, ele não é feito para venda, não é comercial. Mas os outros, na editora Vozes, eu tenho certeza que vai achar. Outra pergunta. Então, o Marcos Romano, no começo da explicação, ele citou que o Frei Galvão é o padroeiro do engenheiro civil, né? Daí, o Walter perguntou como o Frei Galvão teria se interessado pela construção civil e arquitetura. Então, como eu falei, ele era metido a tudo um pouco. Ele era padre, mas acredita que o Mosteiro da Luz, ele faz a planta, ele desenha a planta, não é uma planta de engenheiro, mas ele desenha uma planta, um esboço de uma planta do mosteiro, como ele queria, ele faz o desenho de como ele queria que o mosteiro fosse, o recolhimento fosse. Então, ele não era, claro, ele era padre, formado em filosofia e teologia, né? Mas ele era metido a de tudo um pouco, então essa intromissão política em tudo vai ajudar ele nesse sentido. E ele é o padroeiro, de fato, é o padroeiro da construção civil, é o padroeiro dos engenheiros, né? Justamente por isso. Essa planta está lá no Mosteiro da Luz, se eu não me engano, no Museu de Arte Sacra. Essa planta que ele faz, esse desenho que ele faz. Então, fazia de tudo um pouco, né? A Cristina Maria perguntou, Frei Alvaci, por que a gente não pode ter Frei Galvão, além de santo, como nosso herói? Era de origem burguesa, por isso pode peitar políticos da época. Teve apoio político do Morgado de Mateus, mas sabia articular a comunidade a seu favor, e com humildade e inteligência. Então, não sei, eu acho que são figuras importantes da nossa história, né? Eu não gosto muito de endeusar demais algumas figuras ou endeusar demais as pessoas, transformá-las em mitos, né? Porque a gente corre um risco de encontrar falhas, né? Como em todo ser humano. Então, Frei Galvão tinha lá suas falhas, com certeza, mas o que eu poderia dizer que é um grande nome do período colonial da cidade de São Paulo. Isso sem dúvida, né? São Paulo, a nossa São Paulo colonial tem alguns nomes importantes. Eu colocaria Frei Galvão como um desses nomes. Não porque eu sou franciscano, não porque ele é santo, mas porque ele é uma figura influente. E só o fato da construção do recolhimento da luz empreitar e peitar uma construção num período de uma cidade pobre, sem apoio da coroa e com toda a interferência externa, peitar essa construção, levar 40 anos para conseguir levantar esse prédio. Claro, não foi ele, né? A ajuda de muitos escravos, inclusive está aí um dos pecados de Frei Galvão, né? Os escravos do convento de São Francisco, os escravos da cidade é quem constroem com seu suor o recolhimento. Mas peitar essa sociedade e conseguir construir esse prédio, né, esse espaço, já é um grande sinal de uma figura forte, né? Agora uma pergunta minha, assim, no começo o senhor explicou que ele preferia ser jesuíta franciscano. Sim.
Isso, por quê? Então, na verdade, o fato de ser franciscano, eu acho que foi um acidente, porque ele foi estudar com jesuítas muito cedo. Como o menino está ainda formando as ideias na cabeça, né? Ele... Acho que alguém apertou aí para compartilhar alguma coisa. Então, continua. Ah, voltou. Eu não sei. Então, como ele faz toda a formação inicial, os estudos primários aí, numa escola de jesuíta, vem a vontade de ser padre, meio que automático ele vai querer ser jesuíta, né? Então, ia ser padre jesuíta. Não foi jesuíta, por causa de tudo aquilo que eu já contei, o pai já sabendo que ia dar problema para os jesuítas lá em Portugal e no Brasil, manda o guri voltar, né? Manda o menino voltar para Guaratinguetá. E aí é que vem, tá, já que o meu filho quer ser padre, manda ele para Taubaté, tá aqui pertinho, e ele pode ser padre também, mas vai ser franciscano, mas vai ser padre, né? Então, eu acho que franciscano foi meio que um acidente, assim, se o jesuíta tivesse tudo bem com a coroa e não tivesse sido expulso, ele teria sido jesuíta. E aí, por fim, a Ana Regina pergunta, vamos ter hoje a oração de São Francisco? Isso aí é com o Carlinhos, hein? O Carlinhos que gosta. Valeu, eu posso... Cecília. Posso te cortar? Pode perguntar aí. As porque do eu estava tá? Eu estava colocando no chat e eu tenho duas perguntas para o Frei Alvaci. Por favor, André. E eu estava colocando no chat, mas estava indo só para o Eli e para a Cecília. Bom, Frei, obrigado por hoje, cara, adorei e foi muito curta. Poderia ter mais tempo. Nossa, eu achei que eu falei demais, meu Deus. Não falou não. Mas você falou de uma coisa bacana, que são as artes do Debré. Por uma dádiva aí, fui convidado para fazer o site dos Museus Castro Maia lá no Rio, que tem toda a grande coleção do Debré e boa parte do Rugendas. E a gente tem um Rugendas no Copan, né, que é dentro do Café Floresta. E essa é a primeira pergunta. Você sabe de algum histórico desses trabalhos, desses artistas que tem aqui em São Paulo, alguma coleção? O mosteiro tem alguma coleção nesse sentido de artes? E a segunda pergunta seria o que você diz resumidamente sobre o Papa Francisco? Vamos lá. Primeiro sobre o Rugendas e o Debré, eles passaram por São Paulo, sem dúvida, as pinturas aí que a gente viu, né? Mas eu não saberia dizer de coleções ou de pinturas deles feitas ou aí na cidade de São Paulo. No mosteiro, o mosteiro é um campo enorme a ser explorado ainda hoje, lá dentro, né? Porque as monjas, elas são de clausura, então todo esse mundo para entrar nesse mosteiro, estudar esse mosteiro, é um processo longo e difícil, né? Então, eu estranhei, 2 semanas atrás, quando eu fui, elas abriram tudo para mim entrar lá na clausura, então, fiquei contente, né? Mas isso é meio raro, eu acho que elas estavam de bom humor naquele dia e deixaram. Mas mesmo essas pinturas que eu mostrei aí, do couro, né? Elas não são estudadas, né? Ninguém sabe quem pintou, o artista. Deve ter documentos lá dentro do mosteiro que digam quem foi contratado para pintar. Mas, em todo caso, sobre o Debré e Rugendas, eu não saberia te dizer assim, se a gente tem algum trabalho deles no mosteiro, mas coleções em São Paulo também. O que eu sei é aquilo que o senso comum sabe, né? Eles foram contratados para pintar São Paulo, para pintar o Brasil, né? Pintar o Brasil, na verdade. São um alemão e outro francês que vêm para o Brasil a convite da corte, né? Instalada na capital aí, para fazer esse trabalho de catalogar, de pintar o país, né? Contratados pela corte. Mas eles passaram por São Paulo, sem dúvida, mas eu não saberia dizer se a gente tem grandes coleções sobre eles.
E o Papa Francisco, eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado pelo Papa Francisco, pelo modo como ele leva a nossa igreja, como ele conduz a nossa igreja, né? A igreja católica. Para quem não é católico, eu falo nosso porque eu estou falando de dentro, né? Mas o modo como ele conduz a igreja católica. Ele conduz com pulso firme, mas com misericórdia. Ele conduz com clareza, mas seria um Frei Galvão de hoje, né? Peita, bate de frente com quem tem que bater de frente. Eu diria um dos poucos líderes que a gente tem assim de peso para enfrentar problemas sociais que a gente vive aí de modo gritante. Para citar um só, a questão dos refugiados. Ele foi uma das pessoas que tomou partido várias vezes na questão dos refugiados na Europa, foi quem enfrentou e quem incentivou, por exemplo, a Angela Merkel a receber os imigrantes na Alemanha, né? O receber imigrantes na Alemanha pela Angela Merkel foi sob a influência do Papa Francisco, né? Então, essa coragem eu gostaria de ter. eu acho impressionante dele, né? Como enfrenta os problemas sociais, as encíclicas dele sobre ecologia, né? A gente está falando tanto de ecologia, de queimada no Pantanal, na Amazônia, e ele está escrevendo encíclica, ele está tentando fazer um sínodo da Amazônia, apanhou feio da própria igreja, né? De vários líderes católicos, ele apanhou por conta do sínodo da Amazônia, que foi uma tentativa de uma igreja mais amazônica, né? Pouca coisa foi colocada em prática, eu duvido que se vá colocar muito ainda daquilo que foi decidido por conta das pressões internas, por conta do sínodo da Amazônia. Mas é um corajoso. E aproveitando, tem vários projetos interessantes brasileiros que eu não lembro agora qual foi o projeto, tem a ver com sustentabilidade e plantios orgânicos, alguma coisa. Como é que chama esse projeto mesmo? Chama Economia de Francisco. Isso. Economia de Francisco. E um brasileiro jovem foi convidado lá, é uma turma bacana, eu vi uma palestra sobre isso, e sim, é um negócio fantástico. Tem uma equipe formada no Brasil, no mundo inteiro, tem várias equipes, mas a liderança mundial é brasileira, né? Chama Economia de Francisco. Era para ter acontecido em maio desse ano em Assis, mas por conta da pandemia foi adiado e tal, parece que vai ser no ano que vem. Um encontro mundial de líderes para pensar uma nova economia. Olha só a audácia desse homem, né? Pensar uma economia que vá ou que seja contrária ao capitalismo, que seja diferente do capitalismo. É uma audácia, né? Mas é um sonho dele, né? Então, Economia de Francisco chama. É muito interessante. Bacana, obrigado, Frei. Nada. O Roberto Coloto pediu para ver se o senhor não pode comentar um pouco sobre Dom Paulo Evaristo. O Dom Paulo Evaristo. Rapidinho, porque tem muita coisa do Paulo Evaristo. Mas o Paulo Evaristo é franciscano, como Frei Galvão, diria um franciscano do século XX, e um grande franciscano também, que fez de São Paulo o seu lugar de santidade. Eu colocaria o Dom Paulo também nesse pedestal aí dos grandes nomes da cidade. E Dom Paulo foi um corajoso também. Dom Paulo e é um franciscano como Frei Galvão, né? Nascido em Forquilinha, Santa Catarina, mas foi bispo auxiliar de São Paulo, depois foi cardeal. Enfrentou ditadura, enfrentou uma série de coisas, né, na capital, assim, enfrentou a própria igreja, de novo aí, né, os problemas internos, né, por muitos anos a própria igreja católica tentou podar Dom Paulo em São Paulo, e as ideias de Dom Paulo eram muito para frente numa igreja conservadora, né, que é até hoje, né, ainda hoje. Mas as ideias de Dom Paulo eram muito para frente. Só para citar um exemplo,
que é citado internamente, né, o tempo todo, o fato dele ter vendido o Palácio Episcopal dos Campos Elíseos. Existia um palácio onde o bispo, é chamado de palácio, é esse o nome, onde mora o bispo é Palácio Episcopal. E ele vendeu o Palácio dos Campos Elíseos e comprou casas populares na Zona Leste para famílias. E várias casas populares com dinheiro do Palácio Episcopal, e foi morar de empréstimo, onde até hoje o cardeal de São Paulo mora, dentro do terreno do mosteiro, aí para voltar no mosteiro, dentro do terreno do Mosteiro da Luz. Então, foi construída uma nova casa ali dentro, nesse gigante espaço, num cantinho do mosteiro lá, de frente, a saída dele, se eu não me engano, é para a avenida, aquela que ladeia o Tamanduateí, Avenida do Estado. Avenida do Estado, a saída dele é para lá, mas de empréstimo dentro do terreno do mosteiro, até hoje. Então, esses homens que têm essas coragens de enfrentar essas estruturas duras, né, rígidas, eu admiro. Olha, as perguntas foram essas, mas tem vários comentários interessantes lá no chat, né? Depois dá uma lidinha lá. Depois eu olho. Tá ótimo. Tá? Muito obrigada. Nada, Lê. Eu que agradeço. Frei, deixa eu só fazer uma colocação. O Walter colocou que há um artigo interessante do arquiteto e professor Benedito Lima de Toledo, no qual destaca a importância e raridade da planta octogonal da igreja e do convento. Frei Galvão teria se inspirado na planta da antiga capela da Ordem Terceira de São Francisco, hoje parte da nave da igreja, raridades arquitetônicas de São Paulo. Há controvérsias, viu? Dizem que ele projetou, alguns dizem que ele projetou também a cúpula, ou a parte da Igreja da Ordem Terceira, porque ele foi assistente por muito tempo ali na Igreja da Ordem Terceira, que é aquela igreja que a gente tem no Largo de São Francisco, ali do lado da Igreja de São Francisco, né? Aquelas duas igrejas. Mas estudiosos mais recentes, eles duvidam um pouco dessa influência dele na arquitetura da Igreja da Ordem Terceira, né? Então, eu não, assim, o Frei Adalberto Ortmann, que é um estudioso da Igreja da Ordem Terceira, vai dizer que o Frei Galvão projetou ela. Os historiadores recentes vão dizer que não, né? Então fica essa briga aí de historiadores, né? Precisa achar documentações que comprovem que ele não meteu o bedelho ali também, né? Porque ele metia o bedelho em tudo. Pode ser que tenha metido o bedelho ali na Igreja da Ordem Terceira também. Mas tem, as plantas são parecidas, de fato. É interessante lembrar isso, né? Aqui está falando que tem uma ata da Ordem Terceira falando quem é o construtor ali, não foi o Frei Galvão, a Cristina. Isso Cristina, isso é material mais recente, né? Pesquisas recentes que comprovam que não foi o Frei Galvão, né? Quem atribuiu a ele foi um outro franciscano, Adalberto Ortmann, que estudou aquela igreja, né? E atribui a Frei Galvão. Então, podia ser que estava puxando sardinha para a brasa deles, né? Dele. Nossa. Tem muitas pessoas elogiando aqui, né? Por isso que a Alessandra falou. Depois a gente grava as mensagens, né? Para passar. Uhum. E tem comentários, né? Alguém tem mais alguma pergunta? O Coloto falou, a igreja começou como um apêndice da igreja secular. A Igreja da Ordem Terceira, está falando, né? Sim, a Igreja da Ordem Terceira, ela ela nasce de um anexo, de uma capela lateral da Igreja dos Franciscanos, da Ordem Primeira. Primeiro uma capelinha lateral, depois nasce aquela outra, que é de 1787, né? 1787, Frei Galvão está em São Paulo, está ali, morando no São Francisco, né? Olá, Frei, boa noite. É o André Torregrossa que está falando. Oi, André, boa noite.
Boa noite. Queria perguntar para o senhor, se o senhor pudesse falar alguma coisa daquele belíssimo presépio que tem no Mosteiro da Luz. Sensacional. Por favor. Os presépios, aquele presépio faz parte das coleções do Mosteiro da Luz, né? O presépio napolitano, aquele que está lá em exposição permanente. Depois eles mudam, a cada ano eles mudam os outros de exposição temporária, mas o napolitano está ali em exposição permanente. Tem a ver com a espiritualidade franciscana, o presépio, né? Vocês sabem que São Francisco de Assis foi o primeiro idealizador do presépio. Então, São Francisco cria um presépio lá em Greccio, na Itália, e faz não era um presépio de barro, mas era uma encenação do presépio. Ele tinha recém voltado da Terra Santa, de uma viagem na Terra Santa, tinha visitado Belém, e aí queria encenar o momento da Gruta de Belém. E aí está ligado com a espiritualidade franciscana, né? E Nápoles é uma das cidades da Itália que depois, com a devoção dos freis, acaba criando esses grandes presépios. Por isso o presépio, esses grandões aí com as cenas do dia a dia da cidade, são chamados de presépios napolitanos, né? Faz parte da coleção do Museu de Arte Sacra, que é uma coleção belíssima também, né? Belíssimo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Obrigado. Nada, imagina. Eu vi que alguém falou ali sobre a Irmandade de São Benedito. Gente, essa é uma paixão minha recente. A gente pode fazer depois uma sobre São Benedito, porque eu estou, inclusive hoje à tarde, eu estava a tarde inteira escrevendo sobre isso. Está começando a nascer o meu filhinho, né, que vai ser a dissertação do meu mestrado, que é justamente sobre a Irmandade de São Benedito, que é uma irmandade negra do período colonial de São Paulo, que pouco ou nada se sabe sobre ela na cidade, mas que era uma irmandade que, por quase 100 anos, cuidou da igreja de São Francisco. Essa igreja que a gente tem no Largo hoje, quando os franciscanos foram embora por conta da faculdade de Direito, a Irmandade de São Benedito assumiu essa igreja e ficou cuidando para nós até os franciscanos voltarem e expulsarem, literalmente, os negros da Irmandade dali e retomarem a igreja. Hoje os franciscanos estão nessa igreja. Essa igreja não foi demolida junto com o antigo convento, junto com a faculdade, que podiam ter demolido tudo, como demoliram muitas igrejas na cidade, né? Graças a essa Irmandade Negra que cuidou do espaço, né? Que ficou ali, se instalou ali e que fez daquele espaço lugar de identificação negra em São Paulo por um século. O século XIX inteiro é desses irmãos negros ali na São Benedito. A gente sabe quase nada disso, né? Porque São Paulo e o Brasil inteiro fez questão de adotar a eugenia com todo afinco e apagar as memórias negras das nossas cidades. São Paulo fez isso bem feito, né? Fez isso com propriedade, a ponto de a gente agora estar resgatando as memórias negras da cidade, né? A Liberdade, o Bexiga, o Tebas, o Rosário, a São Benedito agora, né? Tá aparecendo aí, mas São Paulo teve tudo isso, né? E agora, mas a gente pode falar sobre isso uma outra vez. Mas a São Benedito é uma paixão, uma irmandade com todas as festas de irmandade, com o mastro de São Benedito sendo levantado no Largo de São Francisco, com congadas, com tudo que você possa imaginar no Largo de São Francisco, né? A gente não consegue ver um grupo negro se reunindo ali no Largo de São Francisco, mas ele foi por quase 100 anos o espaço da negritude dos irmãos de São Benedito, né? É isso, bem lembrado. Quem lembrou foi a Cris, né? A Cris, ela sabe dessa história. A Débora falou que fez parte da Irmandade de São Benedito nos anos 80. Ela era criança e a mãe e o tio também faziam parte. Essa, não sei se é de São Paulo, se a Débora está falando da de São Paulo,
essa que tem em São Paulo ainda hoje é a Irmandade São Benedito da Casa Verde. A da Casa Verde é da década de 40. Ela depois, porque essa que eu estou estudando, ela foi extinta por decreto episcopal. O bispo veio e disse: a partir de agora vocês não existem mais, né? Uma imposição de cima para baixo, extinguindo a Irmandade. Isso em 1910. Depois há registro desses irmãos se registrando na Irmandade. A questão da pandemia, ela já... Tem isso. Esses irmãos de São Benedito depois acabam se registrando lá na São Benedito de Aparecida. Curioso, né? Mas eles vão procurar lugar para continuar sendo da Irmandade, né? E aí, 30 anos depois, vai nascer a São Benedito da Casa Verde, que é uma outra, e não tem vínculo com essa que a gente perdeu em 1910, né? Mas foi um crime feito com eles, né? Foi uma coisa imposta de cima para baixo, e como a Igreja do Rosário saiu do Largo do Rosário, né? De cima para baixo, como muita coisa aconteceu de cima para baixo, e acontece até hoje, né? Mas, em todo caso, a São Benedito foi assim, foi sofrida a extinção deles, né? Alguém quer falar, perguntar, usar o microfone? A gente ainda tem um tempinho. Tem várias colocações. Bom, eu teria um monte de pergunta, né, Cecília? Assim, essas viagens que o pessoal fazia na época eram... Em São Paulo, a primeira carruagem que tinha foi pro Dom João quando chegou em São Paulo em 1808, né? Uma coisa assim. E era da igreja, não era isso? Não saberia te dizer, mas 1808 é Rio de Janeiro, né? Isso, mas o Dom João chega em São Paulo em 1809, numa visita, alguma coisa assim, se não me engano. Agora, a questão é, essas viagens que eles faziam, o Frei Galvão, etc., tudo mula. Tudo mula ou a pé. O meio de transporte até final do 19 é mula, cavalo ninguém tem, viu? Ninguém. Claro que alguns têm cavalo, mas cavalo é caro, né? Cavalo quem tem é exército e tal. O transporte, basicamente, é feito no lombo de mula. E o transporte de pessoas também, né? Ou os escravos que carregam lá os seus amos nas liteiras, mas carruagem. Muitas das carruagens que o Brasil recebe, muitas no Rio de Janeiro, vão ser da comitiva da família imperial, quando eles se mudam para cá. Então, eles trazem nos navios lá as carruagens, muitas carruagens reais. Mas a gente tem aí o século XIX, até o final dele, quase tudo feito por animais. Inclusive, os nossos bondes de São Paulo, os primeiros bondes são tração animal, né? E o Frei Galvão é basicamente a pé. As viagens do Frei Galvão, basicamente, são feitas a pé. O Frei, e outra coisa, era assim, todo o transporte para subida, né, de Santos, São Paulo, que muito vinha de nau, era Rio-São Paulo, Rio-Santos, e depois subia de mula, não era isso? A subida pela Serra do Mar é mula. A própria subida do Dom Pedro, né? Isso vocês já sabem, né? Que é cômico até o fato da independência, aquela coisa toda, mas é feito no lombo de mula, porque é o animal mais adaptado para esse tipo de subida de serra e para trazer peso, né? Não é cavalo, é mula. Então, a própria a calçada do Lorena, do final do 18, ela ajuda esse trajeto a ser feito mais rápido com as mulas, né? O transporte de Santos para São Paulo. A calçada do Lorena é final do 18, né? Então, mas o transporte é mula ou é a pé. A grande maioria do povão faz os caminhos a pé, né? Aqui estão falando que o Frei Galvão levitava.
Aí a gente vai entrar no santo, né? Tem episódios, tem, por exemplo, uma história como eu vi agora aqui, de bilocação, né? Isso foi em Jaú, interior de São Paulo. Há um episódio ali nas margens do rio Tietê. É Jaú que é o Tietê? Perto da região de Sorocaba ali, né? Nas margens do Tietê, um senhor... Jaú fica perto do Tietê, sim. Então é Jaú. Tá. Ali em Jaú, nas margens do rio, um senhor é esfaqueado por um dos seus funcionários, e aí esse senhor pede para alguém chamar Frei Galvão. Imagina, chamar Frei Galvão na capital, porque ele sabia que ele podia fazer com que ele voltasse à vida. E aí o homem relata que ele vê o Frei Galvão vindo em direção a ele para abençoá-lo e tal. E o homem vai retratando esse homem que ele está vendo, e vai retratando a roupa que ele usa, o jeito dele, e as pessoas dizem, não, esse é Frei Galvão, é o Frei Galvão que está vindo, é o Frei Galvão que está abençoando esse senhor. Esse é o relato da bilocação. Nesse mesmo momento, o Frei Galvão estava no convento de São Francisco rezando missa. Era impossível ele estar em Jaú no mesmo horário. Mas imaginem, a fama já estava se espalhando desse homem bondoso, desse homem conhecido nas cidades aí, e o senhor que estava morrendo, então, diz que viu o Frei Galvão. É um dos fenômenos aí da bilocação, né? Tem até uma capela, isso mesmo, tem uma capela lá dedicada a Frei Galvão, que relembra esse momento aí da bilocação. Eu tenho uma pergunta sobre as pílulas. Aqui é o Márcio, eu sou guia. Eu queria saber, Frei, porque no começo era uma só, não é? Aí agora no pacotinho vem 3. Por que são 3? Aí o tempo vai acrescentando, tirando, fazendo inovações, né? Na verdade, foi acrescentada uma novena, né? Hoje se fala, você vai rezar a novena durante 9 dias seguidos, vai tomar uma pílulazinha no primeiro dia, uma no 5º dia, uma no 9º dia. Isso são acréscimos, né? Você faz uma novena, você coloca todo... né? Mas, claro que ali do Frei Galvão era uma coisa prática. Ele não podia ir na casa visitar a pessoa. Escreve uma oração num papelzinho, enrola, manda a pessoa tomar, a pessoa toma com fé, fica curada, né? Esse é o fato. Depois, o que vem depois é o que a história, o que as pessoas, o que a religião, a fé vai acrescentando, né? Tá. Mas a maioria das pessoas tomam para cura de doença física, não é isso? Tipo assim, alguém que precisa ficar grávida, ou tipo eu que quero casar, pode pedir? Ele é invocado principalmente para mulheres que têm problema no parto, ou antes do parto, com medo, né? Mas o primeiro caso foi um problema renal. Uma pessoa que estava com problemas renais e que pede a presença dele e tal. E aí a pílula... Na verdade, o que a gente sempre fala, né, nesses casos todos, a pílula é um sacramental. O que é um sacramental? A pílula, uma vela, um terço que eu rezo, uma oração que eu faço, tudo isso é sacramental. É algo que me ajuda ou alimenta a minha fé. No fundo, o que vai curar a pessoa é a fé dela, independente da religião ou da igreja. Né? O que vai curar é a fé, é a crença dela, né? Então, a pílula é um sacramental, né? Um sacramental que, dependendo da fé, ela pode fazer N milagres, inclusive arrumar um casamento, né? Que aí não precisa pedir para o Santo Antônio, pode pedir para o Frei Galvão também tomar a pílula. E fazer a novena lá, fazer a novena. Tá Mas bom. É a questão do sacramental, né? Que é algo que está ligado à fé. Tá. Eu perdi uns pedaços
talvez o senhor tenha falado. Quais são os 3 milagres que ele foi reconhecido? Você já falou? Desculpa, porque eu perdi uns pedaços. Não, eu não falei dos milagres, porque eu falei mais do Frei Galvão histórico, né? Do Frei Galvão homem, não do Frei Galvão santo. Por mais que não dê para desvincular uma coisa da outra, né? É a mesma pessoa. Mas os milagres para canonização, primeiro para beatificação, para ficar beato, é preciso um milagre. Esse primeiro milagre aconteceu, eu não lembro agora qual foi o milagre relacionado para a beatificação, e depois um milagre para canonização, é mais um milagre. Então, o santo, para ser declarado santo, além de um monte de outras coisas, como esse documento que eu mostrei aqui, comprovação empírica de que o santo existiu, nasceu, foi batizado, foi católico a vida inteira, toda essa coisa. Quando é um padre é mais fácil, né? Além de tudo isso, da burocracia religiosa, são necessários os milagres. E aí, um é o da beatificação e outro da canonização. O da canonização foi de um menino, se eu não me engano, de São Paulo, do interior de São Paulo, que é curado aí por intercessão do Frei Galvão. Para dizer que esses milagres foram milagres mesmo, aí entra a ciência, que comprova cientificamente de que o menino, a menina, ou seja lá quem for, tinha uma doença que depois de determinado período essa doença sumiu. E aí, quando ela some por intervenção divina, no caso nosso a gente chama de milagre, né? E aí e a ciência comprova que sumiu, ele é declarado santo, né? Tá. É isso. Obrigado. Nada. Frei, só um comentário sobre as mulas, né? A gente não entende, né? Quer dizer, não entende. A pessoa comum vê o quadro histórico, as cenas de batalha, as viagens, né? Ou a independência, aqueles cavalos brancos, o Dom Pedro, os soldados todos em trajes de gala. Ninguém viajava daquele jeito, era impossível, né? No clima tropical, você cavalgar um cavalo de raça com um fardão, uma coisa quente. Eram roupas russas, rústicas, né? Ainda tem a história do mal do intestino lá do Dom Pedro, enfim. Mas esse quadro da independência, como outros tantos, a representação do Bandeirante, só fazendo um link com o painel que eu falei do Clóvis Graciano algumas semanas atrás, né? Que faz parte, e como o senhor relembrou hoje, dessa retomada no quarto centenário da cidade, de uma memória que veio sendo construída pelo Museu Paulista desde o início do século, na administração do Strongoli de Toné, né? E já no Segundo Império começa a se criar essa historiografia oficial. Então, vou encomendar esse quadro, é um trabalho de encomenda que tinha que ser, né, ter essa idealização. A gente já não põe fé em nada no Brasil, né? Como diz o ditado, o santo de casa não faz milagre, mas você pintar uma independência com o pessoal com roupa rústica em cima de mula, né? Dom Pedro Amarelo, que estava passando mal, não ia dar certo. Então, era só essa lembrancinha. Obrigado aí. Não, claro, Roberto, bem lembrado, né? Quando esses personagens eles são pintados, retratados, eles são retratados dessa forma aí, idealizada, né? Idealizada. Então, os historiadores que trabalham com quadros, com fotografias, eles vão dizer que a gente tem que duvidar sempre. Duvidar no sentido de perguntar qual a mensagem que se quer passar com uma fotografia, por exemplo, um quadro que se pinta, né? Porque tem sempre uma história por trás, né, daquela figura idealizada, pintada, retratada, fotografada, né? Mas bem lembrado, é isso mesmo, né? Eles subiam de mula, o cavalo é detalhe ali para ficar bonito no quadro, né? Frei, com licença, a questão do transbordo da Serra do Mar,
Só uma observação, assim, como eu sou estudioso da área ferroviária mundial, então, assim, em 1867 foi inaugurada a primeira estrada de ferro do estado de São Paulo, a chamada de São Paulo Railway Company, que quebrou essa coisa de que era um suplício você subir a serra, transpor a escarpa da serra até o Planalto, né? E é isso que o senhor estava falando. O outro colega lá, a questão das mulas, os acidentes que aconteciam e daí por diante. Era só essa colocação aí que em 1867 chegou a estrada de ferro para vencer esse desafio aí de ligar o litoral com o Planalto. É só isso, tá bom? Bem lembrado, André. Quando a estrada de ferro é instalada aí, né? Quando a estrada de ferro é inaugurada, essa barreira natural da Serra do Mar, ela é passada com facilidade. Então, São Paulo pode escoar o seu café, São Paulo pode chegar mais rápido em Santos. Então, a estrada de ferro inaugura quebra essa barreira natural que sempre foi a Serra do Mar, né? O caminho entre Santos e São Paulo sempre foi um problema, desde o Anchieta até a estrada de ferro, né? Então, a estrada de ferro, ela ajuda esse boom modernizador também de São Paulo, né? Bem lembrado. Muito bem, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? A Cecília lembrou aqui que o milagre da beatificação foi a menina Daniela, de 4 anos, em 1990. E depois o milagre da canonização foi uma professora de química que não podia engravidar, tinha sofrido 3 abortos pela má formação uterina, fez a novena e engravidou, né? Então, aí os dois milagres, né? O da beatificação e o da canonização. Obrigado quem encontrou. Só mais uma pergunta. Tem alguma referência do Frei Galvão lá no Nordeste? Não. Ele ficou só entre São Paulo, Rio e Paraná. Nordeste é a Bahia, né? A passagem, 6 anos de estudo entre os jesuítas. O único colégio de formação para meninos do Brasil na época. Colégio de Belém da Cachoeira. Então, ele fica 6 anos lá estudando, o único momento em que ele vai para o Nordeste. Por quê? Os franciscanos, do qual ele faz parte, eram da província, do qual eu faço parte, é da província do Sul, chamada Província do Sul, que é mais sudeste, né? Sudeste e dois estados do Sul. Mas vem do Espírito Santo até Santa Catarina. Esse é o território que Frei Galvão poderia ter percorrido, né? Mas ele faz, basicamente, São Paulo, Rio e Paraná, uma outra vez. Principalmente São Paulo e Rio, né? O Nordeste é uma outra província, a província chamada Província do Norte. Os franciscanos do Nordeste, da Bahia para cima, é a província do Norte. Então, no tempo do Frei Galvão, já estavam separadas as duas, e aí ele necessariamente vai trabalhar no Sul. Obrigado. Nada. Alguém quer falar? Que aula hoje, hein, Cecília? Oi? Que delícia. Isso daí poderia durar mais. Ótimas aulas. Alguém quer falar? Frei quer... Não, eu só concluindo, então, eu quero agradecer esse material que eu falei hoje, esse texto do Frei Galvão, ele está bem mais explicado, né, bem mais detalhado num blog que eu mantenho de resenhas de livros. Quando eu estava preparando para falar aqui para vocês, eu li esse livro aqui com toda a documentação, e aí eu aproveitei que eu já tinha lido, eu fiz uma resenha desse livro, né? E ele está no blog, chama Conhecendo São Paulo. Depois, se alguém achar aí o blog do Conhecendo São Paulo, pode colocar no chat para nós. E ali tem resenhas de vários livros que eu estou lendo ultimamente, né? Mas, como interessa para nós o Frei Galvão,
fica bem mais detalhado essas datas todas, que eu posso ter esquecido de alguma, né? Tá tudo ali no texto, se quiserem ler depois, no blog Conhecendo São Paulo. Tá bom? E aí eu quero agradecer de novo, né, a Cecília, ao Laércio, o Eli, a Alê, né, o Carlos, o Carlinhos, o pessoal todo da caminhada noturna. Espero que quando a gente voltar às caminhadas, a gente faça isso caminhando, não sentado, né? Que a nossa caminhada seja caminhada mesmo, e aí a gente vai contando essas histórias aí com maior entretenimento, vendo as coisas, parando, né? Para não ficar pesado demais. E obrigado, né? Obrigado a todos vocês que ficaram aí até agora e tiveram paciência para escutar. E espero que tenha sido bom para todos. Frei, última pergunta. Tem alguma literatura para indicar? Sobre? Tua indicação, pessoal. Nossa, cara, eu estou lendo tanta coisa ultimamente, tanta coisa, mas o que eu estou lendo agora, um livro que eu estou lendo agora que me fez eu me apaixonar por um outro figurão de São Paulo, que não é paulista também, que não é paulistano, é baiano, mas que também construiu sua história em São Paulo, que é o grande Luiz Gama, né? Luiz Gama é um gigante, um gigante. Eu estou terminando ele agora com a palavra Luiz Gama. Ele foi publicado pela imprensa oficial por ocasião do aniversário de morte do Luiz Gama, mas da imprensa, a imprensa oficial, com a palavra Luiz Gama, poemas, artigos, cartas e máximas. Por que ele é legal? Porque ele apresenta o Luiz Gama, ele mesmo falando, por isso o título, com a palavra Luiz Gama. A gente conhece o Luiz Gama a partir dos textos dele, dos poemas dele, das cartas dele. E a gente vê a força desse homem, né? A força intelectual, a força humana, o caráter, tudo. Então, eu fiquei até com vontade de visitar o túmulo dele lá na Consolação, depois de ler o livro, porque encanta a gente ver figuras como essa, que são, e que também foi quase apagado, né? O Luiz Gama começou a ser resgatado na década de 80, né? De 80 para frente, mas o Luiz Gama, quando morreu, diz a história que foi um dos maiores cortejos que São Paulo já teve, né? Acompanharam aí o Luiz Gama desde o Brás, onde ele morava, até o cemitério da Consolação, lá na Consolação, e todo mundo tentando aí segurar uma das argolas do caixão para levar o Luiz Gama, e grandes como Raul Pompeia estavam no velório, né? O Raul Pompeia escreve umas declarações aqui lindas falando da figura. É o mais recente, né? Eu tenho uma bibliografia grande que eu estou lendo, mas esse aqui é uma indicação para a vida, para a vida, porque São Paulo produziu assim grandes nomes e que às vezes ficam só na gaveta da história, né? Então, o Luiz Gama é um desses. É minha recomendação. Frei, obrigada, viu, por ter aceitado aí falar. Acho que a gente agradece muito. E aí fica convidado para voltar, né? Vamos combinar uma mais para frente para vocês descansarem de mim, né? Mas uma da Irmandade de São Benedito, porque essa também eu falo com empolgação. É uma que eu gosto muito, a Irmandade de São Benedito do Largo São Francisco. Mas agradeço, obrigado, e é bom demais compartilhar conhecimento. E espero que tenha sido gostoso para vocês, como foi para mim. Obrigado, Cecília. Obrigado, pessoal. O Laércio, acho que pode encerrar, né? Vamos lá, Laércio. Microfone desligado. Laércio, nosso guia. Laércio e o Carlinhos. Deixa eu ver o Carlinhos aqui. Não, o Laércio está aí ainda, só que ele desligou o vídeo e está com
microfone desligado também. Ei, Laércio, Carlinhos já deve ter... Microfone, Laércio. Microfone agora, Laércio. Microfone, tá falando? Microfone, Laércio, microfone. Quem que liga o microfone dele? Pronto. Aí, ligou. Ligou? Agora ligou. Então, agradecer a todos pela participação, em especial ao Frei Alvaci. Está faltando a oração de São Francisco ainda para a gente finalizar, né, com uma forma legal. E só avisando, o Frei falou do Luiz Gama, avisar que na terceira quinta-feira de novembro, a gente vai fazer, que já é vizinho da data da Consciência Negra, a gente vai ter a caminhada sobre o Luiz Gama, tá? Então é muito legal, a gente sempre usou esse livro também, o texto do Raul Pompeia nas nossas caminhadas, então a gente vai fazer, é a terceira quinta-feira de novembro, é o Luiz Gama, né? Então agradecer a todos, o pessoal Frei Alvaci, e pedir então ao Frei Alvaci que encerre com a oração de São Francisco e com a bênção de São Francisco para todos nós, que mais do que nunca estamos necessitados dela. Muito bem, obrigado, Laércio, obrigado. E que dia que vai ser a do Luiz Gama? Só para me anotar aqui, porque agora eu virei fã do Luiz Gama. É dia 19 de novembro. 19 do 11. Perfeito. 19 de novembro. Quero participar. Legal. Muito bem. Vamos fazer, então, vamos rezar para quem é católico, quem não é. São Francisco chamado de homem universal, porque conseguiu conciliar em si, né, conseguiu congregar em si a grandeza do ser humano, de enxergar a todos, né, de enxergar a criação como um todo, de enxergar a vida como um dom precioso de Deus. Então, vamos, quem sabe, quem conhece a oração de São Francisco, mesmo com o microfone fechado, vocês acompanham comigo a oração de São Francisco, e depois eu peço a bênção dele para todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E que pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor nosso Deus abençoe todos nós, abençoe de forma particular, especial, nosso país, que está precisando, em todos os sentidos, do cuidado de Deus, né? Que Ele abençoe também cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Frei. Obrigado, Frei. Foi excelente, foi lindo. Valeu. Obrigado, Frei. Obrigado. Tchau. Filha, vamos colocar essas palavras finais do Frei no texto do YouTube. Fechar aqui, gente, viu? Tá bom. Vai lá, Frei. Boa noite, Obrigado. Frei. Boa noite. Tchau, Obrigada. Frei. Boa noite. Entendeu a pergunta, Cissa? Não, cortou. A reza que ele fez, vamos colocar no YouTube? Sim. Você consegue para nós? O texto? Sim. Isso. Aí a gente coloca lá no texto junto. Tá bom. Tá bom? Tranquilo. Turma, beijo para todo mundo e fico aguardando aí os chamados. Tá bom. E deixar aqui, tá gravando ainda, um pedido de desculpas por ter errado o nome do Eli. Ontem 2 vezes. Né, Fioravante? Ele já foi também. Então tá bom. O Eli já foi? Não, o Eli acho que tá aí ainda, mas o Fioravante já foi.
Então, boa Beijo, noite a turma. todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até semana que vem. Até. Aliás, qual que vai ser a próxima, hein? Ô, Cecília, eu não recebi nada do Carlinhos ainda. Então vamos aí. Era até o calendário até de